Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês quais foram as minhas últimas leituras desde o começo do ano. Não vou falar muito sobre os livros porque eu acho que eu tenho uns 11 livros para mostrar para vocês, então eu vou começar logo. Já gravei um vídeo mostrando quais os últimos livros que chegaram aqui para a estante. Vou deixar aqui nos cards para você ir lá conferir. Não está na ordem porque eu não me lembro a ordem. E eu esqueci de anotar e tô gravando pelo celular. Mas vai ser uma conversa aqui bem basiquinha. Aqui o primeiro livro que tava na pilha é o terceiro livro da série Os Bridgertons, Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, que é o terceiro livro da série e o meu favorito até agora. Gente, como eu amei esse livro. Superou todas as minhas expectativas e até agora esse daqui é o meu irmão favorito, que é o Benedict. O segundo livro fala do Anthony, eu detestei, porque eu não gosto do Anthony. Ele é muito... Nossa, ele é muito, sei lá, eu acho ele meio abusivo. Mas esse daqui, Só Amores, vai, assim, no começo tem uma pegada meio de Cinderela. E é o que eu acho que eu mais amei. E depois, assim, muda bem a história. Mas, gente, indico muito. Não vejo a hora de ter essa história aqui na Netflix pra poder assistir. Eu acho que eu dei 5 estrelas e favoritei. O próximo livro que eu tenho aqui na pilha é O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. A autora é a Marianne Leckie, ou Leckie, que eu acho que ela é alemã. Essa edição que eu tenho aqui é da Tag Inéditos. Esse livro aqui ainda não foi lançado por nenhuma editora. Ele era para ter sido lançado pela editora Paralela, se eu não me engano. Mas essa edição aqui foi lançada em 2019 pela Tag e até agora a editora Paralela não lançou esse livro. A capa dele nessa edição aqui é assim. E ele vai contar a história, ele é meio que um realismo mágico, assim, um realismo fantástico, porque ele vai se passar assim na nossa realidade, né? Ele não tem uma criação de mundo, mas ele vai utilizar alguns elementos mágicos na história, assim, sem explicação. A autora joga lá e você só tem que aceitar e tentar entender, né? Confesso que gostei mais do começo do que o livro em um todo. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia ou 4 estrelas. E assim, gostei do começo porque é um livro assim bem com uma pegada bem sentimental, uma pegada bem fofinha assim, porque vai tratar de personagens bem peculiares, cada um tem uma característica assim bem definida. E como se passa num vilarejo muito pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo se gosta. Eles são muito amigos e cada um quer ver o outro bem. Então isso tem mensagens muito bonitas. Mas ao decorrer da história, em questão de narrativa mesmo, ele vai ficando bem lento, assim, bem... Nada acontece, assim, de muito interessante. Então, por isso que foi decaindo, assim, o que eu tava gostando. Mas, no fim, traz mensagens bem bonitas. O próximo livro que está aqui na pilha, que eu acho que eu mostrei nas minhas metas de leitura para 2021, que eu já li, eu li em janeiro, acho que foi o primeiro livro que eu finalizei nesse ano. Mentira, foi o segundo. Enfim, é o Rouxinol, da Christine Hanna. Esse foi o segundo livro da autora que eu li, porque eu estava bem numa pegada de Segunda e de Primeira Guerra Mundial. Estava querendo ler muito sobre esses assuntos, assim, para pesquisar um pouco mais. Eu prefiro o outro livro que eu li da autora, que foi O Jardim de Inverno. Aquele livro ali entrou para minha lista de favoritos. Apesar de a Christine Hanna ter uma pegada de narrativa mais lenta, algo que demora, assim, a se construir, até porque ela vai tratar de assuntos que são bem difíceis, né, de ser escritos, que são guerras. Então, nesse livro aqui foi mais lento do que eu imaginei. Mas, assim, ainda com uma pegada bem sentimental, bem triste. Não cheguei a chorar no outro, eu me acabei de chorar. O outro que eu digo é O Jardim de Inverno. E gostei, porque eu fiz várias pesquisas, tem várias anotações aqui no livro. Eu fiz várias marcações também.
aprendi bastante. Então eu dei, acho que 4 estrelas para esse livro. E eu entrei assim numa fase de finalizar livros que eu já estava lendo. Eu tinha uns 7 livros que eu tinha começado a ler, mas ainda não tinha terminado. Então, nesse mês de fevereiro, eu peguei 3 livros para terminar. Um deles foi esse daqui, do Blake Crouch, Recursão. Esse aqui é publicado pela editora Intrínseca. Esse daqui faltavam umas 100 páginas para eu acabar. Eu nem sei por que eu pausei essa leitura, porque eu tava amando. Mas tem aqui, da metade pra lá, tem uma parte que fica mais lenta. Então, por isso que eu acabei dando uma pausa. Mas eu não cheguei a abandonar. Então, eu continuei de onde eu tinha parado, porque eu ainda me lembrava bem da história. Porque é uma história, assim, bem... É uma ficção científica, bem legal. Então, eu continuei essa leitura. Eu gostei, porque o final foi algo que eu já esperava e algo que, assim, deu um quentinho no coração, porque se fosse triste, eu não ia gostar. Mas achei aqui que o romance foi um pouco, assim, um pouco forçado em questão de construção do romance. Eu acho que foi muito repentino e, tipo, ele só queria que você engolisse que esse livro teria um romance. Então, isso eu não gostei tanto assim. O final mesmo é que deslancha tudo e tudo fica, assim, a narrativa fica louca, tudo vai muito rápido. Mas, assim, é uma ficção científica que eu amei demais. Eu indico muito pra quem quer começar a ler ficção científica. E eu não me lembro quantas estrelas eu dei, mas eu acho que foi 4,5 ou 4. Aí, ainda nessa leva de livros que eu queria finalizar, que eu tinha começado, mas não terminei, eu peguei o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tinha começado lá em agosto, eu acho, e fui terminar agora em fevereiro, porque foi uma leitura, assim, que me decepcionou um pouco, porque, assim, eu quero ler todos os livros das irmãs Brontë, e esse daqui foi o único livro que a Emily Brontë escreveu, né? Gente, sério, foi o livro que eu li até hoje que eu mais detestei os personagens. E não é não é o protagonista nem a protagonista, são todos. Só escapa uma pessoa daqui, tá? Que faz parte ali da narrativa, que é a que tá contando a história desse casal. É um livro lá de 1800 é um livro do século XIX. E eu dei 3,5 estrelas, não por causa dos personagens, nem por causa da história de amor. Que eu não considero esse livro uma história de amor nem de longe. É uma história, assim, bem obsessiva, de um amor obsessivo e muito dependente um do outro, que é o Heathcliff, que é o protagonista masculino, e a Cath, que é a protagonista feminina, que tem esse amor doentio, assim, um pelo outro. E o Heathcliff é, assim, obcecado por ela. E todas as coisas que ele faz nesse livro é em prol dessa obsessão por ela, desse amor doentio dele. E ele faz coisas, assim, detestáveis em nome desse amor. Assim, muito, muito cruel. Ele foi um dos personagens, assim, que eu mais fiquei pasma e com raiva. Gente... Então, eu dei, assim, 3,5 estrelas, não por causa da história em si, mas sim porque, naquela época, as pessoas lerem um livro desse, eu imagino, assim, o baque que foi. Sair uma história dessa aqui totalmente, que mostra o podre da humanidade das pessoas, assim, era incrível para uma menina tão nova. Então, por isso que eu dei a nota que eu dei. Mas não é um livro agradável de ler. E eu entendo porque é que muita gente abandona e porque é que muita gente odeia esse livro. Eu finalizei mais um livro físico que eu esqueci de pegar pra vocês, mas ele tá bem aqui, que foi o Persuasão, da Jane Austen, que, assim, eu sou suspeita pra falar da Jane Austen. Ela escreveu Orgulho e Preconceito, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu peguei Persuasão pra ler, e eu peguei lá em, acho que outubro, e só terminei agora em fevereiro, porque faltava um capítulo pra ler e eu tinha deixado pra lá. Então eu peguei agora em fevereiro, consegui terminar esse capítulo, e eu acho que eu dei 2,5 estrelas ou 3 estrelas, porque de todos os livros que eu li dela até agora, esse foi o mais lento. Assim, os protagonistas não achei cativantes, é uma história bem parada, que nada acontece, assim,
Nada acontece de muito interessante, assim, não tem nenhuma reviravolta, não achei nada demais. Os outros livros que eu li foram no Kindle. Eu vou botar a capa aí pra vocês na tela, porque fica ruim de procurar cada capa aqui no Kindle. Não tá na ordem, eu não me lembro qual foi a ordem que eu li. Eu vou falando aqui na ordem que eu estou vendo. O mais recente que eu acabei foi Por Trás de Seus Olhos. Agora, o nome da autora eu me esqueci. Sara. Eu vou deixar aqui na tela o nome da autora, que eu não tô vendo. Mas a capa é essa daqui, ó. Que tá aí aparecendo pra vocês. Inclusive, é uma minissérie da Netflix, né? Inclusive, eu ainda quero assistir. Então, Por Trás de Seus Olhos, ele é um thriller psicológico que conta a história de uma mulher que ela é secretária, vai ser secretária de um cara. Ele é psiquiatra. E quando ela acaba descobrindo que esse cara é o mesmo que ela conheceu no bar, eles acabaram tendo rolo e tal, se beijaram. E ela descobre que é o chefe dela, né? Porque ela vai ser secretária dele. Então isso, assim, vai ter aquele drama, né? De amantes e tal. Até também a gente descobrir que esse cara, ele talvez seja meio abusivo com a esposa dele, que é o que dá a entender. Então, no meio, assim, da narrativa, essas duas mulheres, a secretária e a esposa do médico, vão acabar se conhecendo e fazendo uma amizade, assim, bem estranha, né? Enfim, assim, se eu falar muita coisa, vai ser spoiler, porque esse livro aqui, ele sai bem fora da casinha do que eu imaginei. Ele tem uns elementos aí que eu não esperava que tivessem num thriller psicológico. Desperta muita curiosidade, então eu li em 3 dias, porque eu queria saber logo como é que ia acabar. E nisso, assim, a autora foi perfeita, porque ela soube desenhar muito bem a história do começo ao fim. Então, não foi uma coisa repentina, foi algo muito bem escrito, muito bem desenvolvido durante toda a narrativa. Ela vai colocando, assim, várias informações até você talvez conseguir formular a sua própria teoria e talvez acertar, né? Eu consegui, assim, perceber mais ou menos o que ela queria fazer, mas no final eu não acertei tudo. Foi bem inesperado alguns pontos. Então, acho que eu dei 4 estrelas, porque ele, assim, é bem envolvente. E eu indico muito para quem gosta de suspenses. Eu li mais um drama psicológico, que foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Eu acho que é esse o nome dela. Eu vou deixar a capa aí aparecendo para vocês. Eu li esse livro, inclusive, por causa do clube de leitura da Luísa Corsi. Ela estava lendo esse livro aqui no mês de fevereiro. Eu, inclusive, participei da live de discussão que ela fez. E, assim, ele é um drama, ele é mais puxado por um drama que pega assuntos, assim, muitos assuntos de maternidade, com um pouco de suspense. Mas a grande parte desse livro vai ser mesmo o drama. Então, ele pega questões, assim, de depressão pós-parto, desse vínculo entre mãe e filha, de abandono parental. Então, ele tem vários assuntos bem sensíveis. Eu escrevi uma resenha super completa, falando tudo que eu achei sobre esse livro. Inclusive, eu coloquei uma lista de todos os assuntos sensíveis que tem nesse livro. Eu vou deixar o link da resenha para vocês. Eu fiz lá no meu Instagram literário. E, assim, eu amei. Ele é bem envolvente, mas eu não gostei muito do final. Eu acho que ele tem um final meio aberto, mas eu achava que a autora ia dar um pouco mais de conclusão a ele, sabe? Depois eu li, acho que um conto ou uma novela de 100 e poucas páginas. Eu acho que tem 120 páginas. O nome do livro é A Filha Ideal, da Aione Simões. Inclusive, ela também grava vídeos sobre livros. Eu acho que quem acompanha o Booktube conhece com certeza. Eu vou deixar a capa aí pra vocês. E ele é bem curtinho, eu queria uma história pra passar o tempo. E esse livro acabou ficando gratuito no mês de fevereiro. E eu aproveitei pra baixar. E é um reconto meio que da história de Aladdin. E pega alguns elementos, assim, como ela jogou todos esses elementos no fundo mais de carreira musical da
protagonista, do pai da protagonista e também. Eu gostei, mas não tanto assim. A escrita da Ayone é fantástica. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. E eu já quero ler outros, porque, sério, ela escreve muito bem. Ela tem muito um jeito de narrativa que eu gosto, que é um livro que não tem muitos diálogos, mas tem muitas descrições, assim, que não são desnecessárias, sabe? Ela consegue descrever bem sentimentos e acontecimentos e jogar isso na história de uma maneira que nem fala demais e nem falta nada. Eu achei isso perfeito. Não gostei muito por causa de algumas atitudes da protagonista que eram atitudes que eu achei bem erradas e equivocadas, e eram atitudes que, se fosse eu no lugar dela, eu não tomaria. Achei, assim, bem precipitado e tudo aconteceu muito rápido nesse livro. Então, eu acho que deveria ter ou passado mais tempo na narrativa, sei lá, pular alguns anos, ou ter diminuído um pouco dos acontecimentos, sabe? Então, eu ia dar 2,5 estrelas, mas por causa da escrita da autora, eu acabei dando 3 estrelas. Li também A Rede de Alice, que eu acho que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu acho que foi no de Metas Literárias de 2021, foi o primeiro livro que eu li nesse ano, e foi o primeiro favoritado e o primeiro 5 estrelas. Vou deixar a capa comercial aí pra vocês. E, nossa, como eu amei esse livro. E, nossa, esse livro, gente, é incrível. Eu indico pra todo mundo. Ele vai misturar um pouco da Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra, porque ele vai trazer duas protagonistas que a história delas se complementam. Então, ele vai ter, assim, duas narrativas que vai ser intercalada entre essas protagonistas. Então, uma vai narrar no presente, que eles seriam pós-fim da Segunda Guerra Mundial, e a outra protagonista volta no passado e narra qual foi a participação dela durante a guerra. Então, essas histórias vão se complementando ao longo de toda a narrativa. E é muito, muito bom, muito bom. E tem acontecimentos aqui da Segunda Guerra que eu não tinha conhecimento ainda. Então, eu acabei pesquisando várias coisas. A Rede de Alice, inclusive, que dá o título ao livro, eu não sabia que era real, eu não sabia que tiveram mulheres que participaram dessa rede de espiãs, que foram essenciais para vários ataques que fizeram contra os alemães, na tentativa de frear, né, as ações deles. E depois pesquisem, mesmo que vocês não queiram ler esse livro, pesquisem sobre a Rede de Alice. Quem fez parte da Rede de Alice, que inclusive é mencionado aqui, sério, é muito, muito, muito legal você ler um livro de ficção e começar a pesquisar as coisas com os nomes reais, e você aprende muito. Aprendi muito e conheci, assim, mulheres que foram super importantes durante a Segunda Guerra Mundial e que a gente nem tinha conhecimento. Eu li esse livro lá em janeiro, que foi Segredos, do Domenico Starnone, que eu ganhei de cortesia da Tag. Ele é da editora Todavia. Eu vou ver se eu acho a capa dele em uma qualidade boa e deixo aí pra vocês. Esse é um livro bem curto, foi o primeiro livro do autor que eu li. Ele vai se passar lá na Itália. Conta a história de um casal que teve aí um relacionamento amoroso, assim, bem controverso, porque ele era professor dela e eles tiveram um relacionamento assim que ela se formou. Então, assim, eu não lembro muito bem qual era a questão de idade, mas acho que era bem, né, bem diferente a idade. E vai basicamente falar sobre os segredos que assombram esse cara e essa mulher. E, assim, não gostei muito, porque, sei lá, eu não vi muito objetivo nesse livro, mas lendo a sinopse aí, ele fala basicamente sobre coisas da vida e o relacionamento deles. E como esse cara foi assombrado pelos segredos aí que eles compartilharam. Eu não gostei muito. O que eu estou lendo, né? Por enquanto eu estou lendo um livro da Tag que foi lançado em julho de 2020. Ele não tem a capa aqui, mas eu vou procurar e deixar aqui. Que ele é uma coletânea de contos de suspense, de mistério do filho do Stephen King, o Joe Hill. E eu tô lendo bem aos poucos, porque alguns contos são bem lentos, assim, não são muito bons. Então eu tô lendo aos poucos.
São 13 contos e eu acho que faltam 2 para eu acabar esse livro. Também comecei a ler um da Shirley Jackson, que é o Sempre Vivemos no Castelo. Eu parei em 5%. E eu sei que ele é curto, eu acho que ele tem menos de 200 páginas e eu tô lendo aqui no Kindle. Então, essas foram as minhas últimas leituras aí, o que é que eu andei lendo. Me contem aí quais desses livros que eu comentei aqui pra vocês já leram ou têm interesse em ler. Se inscreva no canal se você chegou por causa desse vídeo aqui. Eu sempre pretendo falar sobre livros. E deixem um gostei aí no vídeo, tá bom? Eu sempre amo falar sobre livros. E espero trazer mais desses assuntos aqui pra vocês, tá bom, gente? Um beijo e muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tchau, tchau. O que tu quer, Bruprinha? Bruprinha. Filho.